Então vamos lá, moçada, vamos falar então um pouquinho do tratamento da rinite alérgica. E como eu falei para você, a tríade, né? A rinite alérgica ela tem o tratamento farmacológico, eu tenho educação, né, do paciente e tenho o controle ambiental. Se não fizer essa tríade, não vai resolver o problema, tá bem? Então, tratamento profilático podemos estar desenvolvendo com quem? Com os cromoglicados, com os corticoides nasais. E quando falo assim tratamento específico, eu estou falando das vacinas dessensibilizantes, ok? Vacinas dessensibilizantes, ok? Então, eu tenho o tratamento profilático e o tratamento sintomático. E o tratamento específico é um tratamento que você trabalha com as vacinas dessensibilizantes, ok? Bom, no tratamento sintomático, o que nós vamos utilizar? Temos que aliviar os sintomas rápido do paciente. O corticoide demora para fazer efeito. Então, há necessidade de utilizar o quê? Os anti-histamínicos e os alfa-adrenérgicos. A associação dos dois, ok? Podendo ser utilizado também os vasoconstritores tópicos, que na verdade são em casos rebeldes, são alfa-adrenérgicos. E os corticoides, né? Para que os corticoides? Para diminuir aquela fase tardia, aquela fase que o eosinófilo vai destruir o epitélio, entendeu? Migrar muitas células, né? Podendo ser trabalhado com ele por via parenteral, tá bem? E o não farmacológico, né? O controle ambiental e educação do paciente. Eu coloco assim, fica mais fácil para a gente entender assim, né? Relacionando com o processo de fisiopatologia. Então, eu já sei que eu tenho um processo, quando estou assintomático, para esse tipo de paciente, pode-se trabalhar com medicamento profilático. Quem? Os corticoides e as cromonas, que são os cromoglicados. Tá bom? Porque nós desenvolvemos corticoides tópicos que não têm absorção sistêmica. Tá bom? Quando ele está com sintomas, que é a coriza, espirro, obstrução nasal, nós vamos associar um alfa-adrenérgico associado com o quê? Com um anti-histamínico. Podendo ser utilizado o quê? Um corticoide por via intramuscular. Tá bem? Um corticoide por via intramuscular. Qual que é o objetivo do corticoide aqui? Né? Diminuir essa fase tardia aqui, ó. Diminuir essa fase tardia, que é a lesão do epitélio, a inflamação neurogênica e hiperresponsividade. Aí você vai me perguntar, professor, eu posso estar trabalhando o alfa-adrenérgico, o antihistamínico e o corticoide tópico, ao invés do intramuscular? Pode também, não tem problema. Aí vai da avaliação, tá bem? Qual que é o objetivo do cortico na fase inflamatória leve? Os corticoides tópicos. E quando está mais grave, aí trabalhar com sistêmicos, tá bom? E aí o tratamento específico são as vacinas, certo? Lembrando que ela pode ser intermitente leve, não é isso? Ou intermitente grave. Intermitente leve, persistente leve ou persistente grave, tá bom? Aí é tempo e se está influenciando na atividade diária ou não, tá certo? Pode ser trabalhado dessa forma também, levando em consideração isso aí. Então, quando o indivíduo está com intermitente leve, vai trabalhar com o quê? Descongestionante intranasal. É claro, sempre evitar o alergênio. Quando está com intermitente grave, vai trabalhar com o quê? Antihistamínico não sedante, as cromonas e os corticoides. Persistente, corticoide, cromona, antihistamínico e descongestionante. E aí é a mesma coisa. Né? Eu ainda prefiro dessa forma, tá bom? Mas tem literatura que trabalha em cima da sintomatologia persistente, intermitente, trabalha a farmacoterapia, tá bom? Profilático nós temos quem? Os cromonas, cromoglicato, certo? Ele só funciona o quê? Profilaticamente. Se o cara está com sintomas, ele já não funciona mais, ok? O mecanismo de ação dele, ele previne fluxo de cálcio transmembrâneo. E o cálcio já sabe que é necessário para quê? Para a liberação dos mediadores pré-formados. Então, esse é o medicamento, ele suprime o fluxo de cálcio e aí impede a degranulação. Nós temos o neocromil, né, que é um dos medicamentos, ou seja, uma das cromonas. Tá bem? Então, algumas literaturas colocam, bom, eu preciso de cálcio. Cálcio para quê? Cálcio para a liberação dos grânulos. Se você impede cálcio, tranquilo. Outras literaturas falam que ele bloqueia a liberação de cálcio retículo endoplasmático, ou seja, está relacionado com cálcio. Tá bem? Ele impede a liberação de cálcio, quer seja transmembrânico ou do retículo endoplasmático. Sem cálcio, sem exocitose, sem liberação. Então tá lá. Sem cálcio,
Sem interação cálcio-calmodulina, não tem o quê? A liberação dos grânulos do mastócito. Para por aí. Certo? E aí vai atuar na fisiopatologia apenas na fase inicial do processo, impedindo o quê? A degranulação. Os cromoglicados eles são de ação na sintomatologia, no espirro, no bloqueio, na secreção, ele tem uma ação bem leve em todos os sintomas, mas bem leve mesmo, ou seja, ou leve ou fraca, você pode chamar assim. Farmacocinéticos eles não são bem absorvidos por via oral, por isso que eles são mais topicamente, são utilizados mais por via inalatória, tópico, tá bom? Nós temos o cromoglicato e o neocromil, são os dois exemplos ali. O que eles diferenciam um do outro? É apenas o tempo de meia-vida. O mecanismo de ação é o mesmo. Diferencia um tem de 80 minutos, ou de 90, o dobro, praticamente, né? 4 a 6 horas, ou tem 12 horas. Então, o tempo de meia-vida do neocromil é maior. Tá bom? Eles são menos potentes que os corticoides, eles desenvolvem tosse, né, durante a inalação, são irritantes das vias aéreas e gosto amargo na boca. Tá bem? Bom, ainda do tratamento agora, vamos trabalhar com tratamento sintomático, podemos utilizar quem? Os antihistamínicos, podemos utilizar os alfa-adrenérgicos e os corticoides em alguma determinada situação. Apesar que o corticoide é lento para funcionar, então vamos estar trabalhando sempre com a associação aqui, tá bem? Os antihistamínicos, eles vão estar competindo com a histamina pelo receptor H1, e aí diminuindo o espirro, coriza e a obstrução nasal. Mas principalmente o quê? O espirro e a coriza, tá certo? Espirro e a coriza. Tá? A ação no vaso é indireta. A maior ação dele é no espirro e na coriza. Então você tem lá os antihistamínicos, dentro da sintomatologia ele vai estar atuando principalmente no espirro e na secreção. Ele não vai estar atuando, né, ou vai ter uma mínima ação no bloqueio nasal. Tá certo? Todos os antihistamínicos de primeira geração, ele tem propriedades anticolinérgicas, né? Se ele tem propriedades anticolinérgicas, então vai diminuir a ação da acetilcolina no receptor muscarino e vai diminuir o quê? A secreção. Tá bem? São bem absorvidos, metabolizados no fígado e excretados 90% por via renal. Tá certo? Exceto a cetilizina e a fexofenadina, que é nas fezes. Se ela é eliminada nas fezes, você já sabe que ela é mais lipossolúvel, né? Então o tempo de meia-vida dela é maior. Então você já começa a observar. Reações adversas já sabemos, ó, sistema nervoso central, principalmente os de primeira geração. Os de segunda geração penetram menos no sistema nervoso central, então causam menor sedação. Tá bom? Mas de maneira geral, sonolência, cansaço, visão turva, tremor e vertigem são os que mais causam. A tontura e a vertigem é por conta do quê? Da ação anticolinérgica, né? Por isso que embaça, né? Fica a visão embaçada. Aí as classes dos antihistamínicos, né? Vamos lá. Nós temos as etanolamidas, que nós temos a carboxamina e a clemastina. Nós temos as alquilaminas, que é a bromofeniramina e dexclorfeniramina, ok? Temos as piperazinas, que é a hidroxizina. As fenotiazinas, que é a prometazina, tá bem? Tudo isso aqui são de quê? Primeira geração, tá? Temos a zatadina, né, que vinha associado com a pseudoefedrina, e depois nós temos de segunda geração. De segunda geração, o que ele penetra o quê? Menor penetração onde? No sistema nervoso central. Se tem menor penetração no sistema nervoso central, vai ter menor sedação. Tá bem? Destacamos quem? A cetirizina, a loratadina, o cetotifeno e a desloratadina. Tá bom? Desloratadina. E aí, a indústria criou alguns tópicos, né? Tópicos nasais de utilização, que eram a levocabastina e a zelastina, que não emplacaram muito bem. Por isso que está aqui o símbolozinho, não emplacou muito bem. Tinham astemizol e a terfenadina, mas eles causavam arritmia cardíaca, e aí foram retirados no mercado. Eram de segunda geração. Tá bom? Então, se você observar esses de primeira geração aqui, eles são mais utilizados em quadros de quê? Gripe. Lembra lá da aula passada? Resfriado.
Quem são eles? Bromofeniramina, que é do Decongex, dexclorofeniramina, ou a clor também, né? Clorfeniramina, que está presente aonde? Resfenol, coristina, Apracur, tá certo? Multigripe, Gripein, Gripenol, todos eles têm um anti-histamínico de quê? De primeira geração. Associado a quem? A fenilefrina, que é o alfa-adrenérgico. Fenilefrina. Tá bom? São chamados antigripais. Para tratamento de rinite alérgica, se agrega um determinado valor. E aí nós vamos destacar quem para rinite alérgica? Nós vamos destacar acetilizina, primeiro, né? Loratadina, desloratadina, podendo usar o cetotifeno. Ok? Algumas situações se utiliza dexclorofeniramina que vem em associação com o corticoide, que é conhecido aqui como celestamine. Então era muito utilizado também, né? Celestamine. Tudo bem? Conhecido então os antihistamínicos. Vamos lá. Alfa-adrenérgico. Qual a ação dele? O alfa está presente no vaso, então vai promover vasoconstrição. Tá bem? Vamos lá. Como é que é o mecanismo de ação dele? Se liga, né? Se liga no receptor alfa-1, está acoplado a uma proteína G, ativa fosfolipase C, IP3, cálcio, cálcio com a modulina, ativa a miosina quinase cadeia leve, interage a miosina com a actina, tem contração, então você tem vasoconstrição. Tá bem? Vasoconstrição. Tá certo? Então ele vai diminuir o quê? A obstrução ou bloqueio nasal na rinite alérgica. Então tá lá. Os alfa-adrenérgicos diminuem o bloqueio. Então por isso que você associa o alfa-adrenérgico com quem? Com o antihistamínico. Olha lá. E aí você vai diminuir a obstrução nasal, o espirro e a coriza. Ok? O espirro e a coriza. Por isso que então se associa os dois. O alfa-adrenérgico com o antihistamínico. Você fecha a tríade sintomática da rinite alérgica. Tá bem? Não diminui os mediadores da fase tardia, porque aí precisa do corticoide. Então tá lá. Fechando a tríade sintomática. Ok? Bom, a fenilefrina ela vai estar principalmente nos antigripais. Tá bom? É seletiva, alfa-1, de uso sistêmico. Está presente nos antigripais. Associado com o quê? Com aqueles antihistamínicos de quem? De primeira geração. Lembra lá? Anti-H1 de primeira geração. Tópico, nós temos xilometazolina, oximetazolina, nafazolina, que é o Neosoro. Isso aqui são de uso tópico. Tá bom? Aí você tem o que nós chamamos não seletivos. Nós vamos destacar, tinha efedrina, né, tal, mas aí sobrou só a pseudoefedrina. Tá bem? Então, vamos estar trabalhando com o tratamento tópico quando eles forem resistentes. No máximo, 5 dias. Não ultrapassar mais do que isso, que senão ele começa depois a desenvolver taquifilaxia. Tá bem? Ou seja, abre aspas, uma tolerância aos receptores, ou diminuição desses receptores. Tá bem? Aí tem os de ação prolongada, a xilometazolina, a oximetazolina são de ação prolongada, são longas, são tópicos de ação prolongada. Então tá lá, né? Ação vasoconstritora, xilometazolina, observem aqui, né? A duração de ação, observe que eles ação de ação prolongada. Tá bem? O que nós vamos ter? A rinite medicamentosa, como congestão, a queimação nasal e a secura na mucosa nasal. Eu fico muito, assim, principalmente aqui na época de agosto, setembro, outubro, o que nós temos agosto, setembro, outubro? Diminuição da umidade do ar, né? Resseca ainda mais a mucosa e dá aquela sensação que está obstruída a mucosa nasal. Ao invés de você hidratar a mucosa, tem paciente que utiliza aí o alfa-adrenérgico, resseca ainda mais, até que começa a ter sangramento nasal, né? É muito comum isso. E o tratamento sistêmico é utilizado aqui na obstrução grave, né? E aí vamos trabalhar com ele. Vamos trabalhar. A fenilpropanolonamina foi retirada do mercado, sobrou a fenilefrina e a pseudoefedrina. São essas duas que sobrou. A fenilefrina está onde? Nos antigripais. Abre aspas, né? Antigripais. Coristina associado com o quê? Com antihistamínicos de primeira geração. De primeira geração.
E a pseudoefedrina, que vem associado com quem? Com antihistamínicos de segunda geração, né? Anti-H1 de segunda geração. Aí são utilizados no tratamento da rinite alérgica. Os antihistamínicos sistêmicos eles podem ser de ação direta, indireta ou mista. Mista tem um ponto de interrogação porque tem literatura que não considera. Pamela Champ considera como mista. Tá bom? E aí, ó, vocês vão ler, vocês vão ver também que às vezes a pseudoefedrina ela é enquadrada como mista, tá? Tudo bem? Então pode ter essa divergência de literatura. Mas de maneira geral, a fenilefrina é de ação direta. Então ela vai lá e se liga diretamente. A pseudoefedrina de ação indireta. O que seria de ação direta? Estimula a liberação de noradrenalina. Tá bem? E aí a noradrenalina se liga no receptor alfa. E a mista é aquela que estimula a liberação e se liga no receptor. Tá bom? Então você tem lá a pseudoefedrina. Ok? Bom, ninguém me perguntou, mas eu vou falar, né? Vamos lá. Então, os de ação direta. Então você tem lá noradrenalina. Aí a noradrenalina vai se ligar nos receptores. Que receptores que a noradrenalina tem? Alfa e beta. A alfa 1 que interessa para nós está onde? Está no vaso. Alfa 2, ele está localizado como um autorreceptor aqui, para regulação. Tem alfa e beta 2 também, pré-sináptico, né? Beta, você tem beta 1 aonde? Beta 1 no coração. Beta 2 nos brônquios. Ok? Então, os de ação direta, como a fenilefrina, ela se liga diretamente no receptor alfa, promove vasoconstrição e aí promove a desobstrução nasal. Tá certo? Isso aqui é ação direta. A ação indireta. Ação indireta nós temos quem? Pseudo, né? Efedrina. O que a pseudoefedrina faz? A pseudoefedrina estimula a liberação de noradrenalina. Aí, ó o pepino aqui, ó. Ela vai ligar em alfa, promover a vasoconstrição, descongestiona o narizinho, e vai ligar também em beta. E aí aumentar a frequência cardíaca. Então, aí eu tenho que tomar quem? Cuidado. Com quem? O paciente tem hipertensão arterial sistêmica, para não elevar a pressão dele. E os de ação mista? Aí a efedrina, né? A efedrina. Ó, vou fazer um parênteses aqui, ó. Tem literatura que considera a pseudoefedrina de ação mista, tá bom? Assim como a efedrina. O que eles consideram de ação indireta seriam as anfetaminas, tá bom? Então, você vai encontrar de ação mista. De ação mista é o mesmo princípio, estimula a liberação só que age diretamente nos receptores, tá bom? Bom, mas independente se é de ação mista ou indireta, o que ela faz? Estimula a liberação de noradrenalina, e aí a noradrenalina vai atuar no receptor beta. E aí eu tenho que tomar cuidado com o paciente o quê? Hipertenso, tá bom? A pseudoefedrina. Quais são os efeitos colaterais? Olha, já sei, olha lá. Arritmia, cefaleia. Se aumenta a atividade noradrenérgica, hiperatividade, insônia, hipertensão. Olha lá, pronto, já entendi. Principalmente os de ação indireta e mista. Ok? Contraindicação, já falei, ó, paciente hipertenso. Não é? Contraindicado. Os anticolinérgicos, eles são de segunda escolha, tá bem? São de segunda escolha. O que eles vão fazer? Competir com a acetilcolina pelos receptores muscarínicos. Eles vão atuar onde? Mais aonde? Mais na secreção. Tá bem? Mais na secreção. Tá certo? Então eles não atuam em mediador nenhum, vai atuar apenas nas glândulas, diminuindo a secreção. Só isso que eles atuam. Tá certo? Eles são pouco absorvidos, por isso eles são administrados por via o quê? Inalatória. Tá bem?
Quem que nós temos? Brometo e hipatrópio. E lá na asma tem o tiotrópio. Mas aqui o brometo e hipatrópio. São antagonistas receptores muscarínicos M3. Tá bem? O que eles vão causar? Secura na boca, gosto amargo e tontura. São sintomas anticolinérgicos comuns, né? Chegamos então nos glicocorticoides. Eles vão atuar onde? Diminuindo mediadores. O que eles vão diminuir? Prostaglandinas, leucotrienos, vão diminuir citocinas. Tá bem? De que forma? Indiretamente, suprimindo o gene da COX-2. Se eu não tenho COX-2, eu não tenho prostaglandina. Interferindo com a P1. Se interfere com a P1, você não tem citocinas. Tá certo? Interferindo com a transcrição, ou seja, inibe o gene da fosfolipase A2. Sem fosfolipase A2 também não tem prostaglandina. E aí tem literatura que coloca que induzindo a síntese de uma lipocortina, e a lipocortina vai inibir a fosfolipase A2. Seria uma ação indireta. Tá bom? Então tá lá. Os glicocorticoides, receptor nucleofílico, suprime genes. Suprime o gene de quem? Das citocinas. Diminui citocinas. Diminui a COX. Diminui a fosfolipase A2. Então vai diminuir o quê? Diminui o processo inflamatório gerado pela rinite. Ok? Outra literatura fala que ele estimula alguns genes, como o gene da lipocortina. E a lipocortina vai lá e inibe a fosfolipase A2, ou seja, diretamente no gene ou indiretamente induzindo a lipocortina. Ok? Eles atuam em todos os sintomas, mas eles são lentos para agir. Lento. Tá joia? Então tá lá. Atuando na fisiopatologia, diminuindo a migração de eosinófilo, desprendimento de epitélio, hiperresponsividade, todo aquele processo que eu expliquei. Então tá lá, interferindo com a P1, não tem transcrição das citocinas. Inibindo a fosfolipase A2, não tem prostaglandina e leucotrienos. Não tem inflamação. Tá bom? Ele pode ser administrado por via parenteral, oral ou tópica. Só que nós tivemos um grande desenvolvimento por via inalatória, né? Ou seja, inalatória tópica. Tá certo? E quem que nós tivemos? Aí nós tivemos o beclometasona, budesonida, flunizolida, fluticasona, triancinolona. Eles tinham como objetivo desses corticoides tópicos, né, inalatórios, uma ação, né, apenas na superfície, na mucosa, e um rápido metabolismo sem ação sistêmica. Certo? E aí nós temos, então, a beclometasona, o início de ação em 3 dias. Então, por isso que eu falo, tem que associar um antistamínico com um alfa-adrenérgico, o paciente não vai ficar esperando 3 dias com congestão, espirro, obstrução nasal. Então, certo? A budesonida, ó, 24 horas. Fluticasona de 4 a 7 dias. A fluticasona, 12 horas. Mometazona, 12 horas. E a triancinolona, 24. Então, se você quer utilizar um corticoide nasal de uma ação mais rápida, você vai optar o quê? Pela budesonida ou pela triancinolona, que tem ação aqui, 24 horas, né? Começa a fazer o efeito. Tá bem? E os sistêmicos são utilizados mais em situações graves. Ok? É claro que tem efeito reação adversa sistêmica, como supressão da adrenal, retarda o crescimento, acelera a osteoporose, facilita a infecção bacteriana, né? Porque é imunossupressor. As vacinas, né? Tem muita gente que critica as vacinas, mas as vacinas ela tem mais benefício do que malefício, certo? Qual que é o mecanismo dessensibilizante, né? A primeira proposta é essa aqui, ó. É administrado o antígeno em baixas concentrações por via subcutânea, na qual faz com que o linfócito TH2 depois estimule o linfócito B a se diferenciar em plasmócito e produzir anticorpo IgG bloqueador. Então, quando você entrar em contato, no segundo contato com o antígeno, você tem anticorpo bloqueador. Não deixe esse antígeno se ligar onde? No mastócito previamente sensibilizado. É a primeira hipótese, né? Vamos dizer assim. A segunda teoria, né? A segunda teoria das vacinas dessensibilizantes é que você administraria o antígeno por via subcutânea e estimularia o que? O linfócito T supressor. E o linfócito T supressor iria impedir a proliferação clonal e a diferenciação de linfócitos B em plasmócito e diminuiria, então, a produção da imunoglobulina IgE. Certo? Tudo bem, pessoal?
Tudo certo, professor. Entendido?